Meus amados irmãos, hoje a gente vai trazer um tema que geralmente eu faço alguma recorrência nele, né? Ou seja, sempre aqui e ali eu trago esse tema porque eu considero de suma importância para todos os povos, em todas as épocas, passada, presente e futura, né? Nós estamos, durante o período de escola bíblica da ICBU, estudando a saída do povo de Israel do Egito, naquele momento ali de escravidão, da disposição de Deus em libertar o seu povo, do caminho do povo de Israel pelo deserto, né? Os desafios e as desobediências também do povo, né? E em se tratando de desobediência, existe um pecado que Deus, ao longo da história, como muitos outros, né, sempre combateu. É tão forte que os próprios 10 mandamentos já começam: não terás outros deuses diante de mim. Então, a gente encontra na Bíblia e a manifestação da vontade de Deus, né, e somente Ele deve ser, Ele, o Pai, deve ser reconhecido como Deus, deve ser reverenciado como Deus e adorado como Deus. A gente encontra na Bíblia a reverência aos reis, o respeito aos reis, né? Ocorre normalmente. A gente encontra, inclusive, louvores aos reis. Se nós lermos o livro de Salmos, né? A gente vai encontrar ali louvores ao rei. Então, não há problema em exaltar alguém de eminência que eventualmente mereça, dentro do contexto bíblico, uma exaltação, um louvor. Mas o reconhecimento da deidade, ela é de exclusividade, e a Bíblia nos apresenta isso. Então, a gente vê, depois do pecado do homem, quando o homem pecou, né, ele foi se distanciando de Deus. As pessoas foram se distanciando de Deus. Uma pequena parcela ali foi que permaneceu, talvez por uma transmissão oral de seus pais, alguma coisa assim, permaneceu conectada de alguma forma, mas a grande maioria se distanciou de Deus. E na distância desse Deus Criador, do Deus Todo-Poderoso, os homens criaram para si seus próprios deuses. Então, sentiram a necessidade de ter um Deus para si. Mas qual é o grande problema nisso? É que esses outros deuses são falsos deuses. Não são deuses verdadeiros. E existiram aqueles deuses que, criados pelos homens, trouxeram, né, para aqueles que o adoravam, uma forma de adoração, muitas vezes, brutal e condenável, como de Moloque, né, que uma das formas de culto era que as crianças, bebês, fossem apresentadas e queimadas para ele. Então, algumas figuras, inclusive de Moloque, apresentam ele como alguém com o braço estendido e com a parte do estômago aberta como um fogareiro, e as pessoas colocavam a criança nos braços, ela embolava nos braços de Moloque, do ídolo, né? E caía ali nas chamas e morria. Então, tudo isso se manifestou como abominação ao Deus verdadeiro. E quando Israel saiu do Egito, as nações que haviam ocupado a terra de Canaã era de tal forma que cada um havia construído, feito, produzido o seu próprio Deus e sua própria liturgia de culto para aqueles deuses, né? De modo que, quando Deus liberta o seu povo e os leva à terra de Canaã, Deus determina muito fortemente que o seu povo não adorasse, não compactuasse, não aceitasse aqueles outros deuses. E foi de forma tão veemente, tão forte, que Deus diz assim para Israel quando ele entrasse na terra de Canaã: antes, ou seja, não faças pacto com ela, mas antes destruí-la-ás totalmente. Então, Deus cita os povos que estavam ali.
os heteus, os amorreus, os cananeus, os perizeus, os heveus e os jebuseus, como te ordenou Jeová teu Deus, ou o Senhor teu Deus, né? Então, Jeová teu Deus. O versículo 18 diz assim: para que não vos ensinem a fazer conforme a todas as suas abominações que fizeram aos seus deuses e pequeis contra Jeová, vosso Deus. Então, Deus foi muito claro ali em dizer que não aceitava a forma como aquele povo estava se comportando espiritualmente, ou seja, totalmente afastado de Deus, adorando a seus próprios ídolos e fazendo as liturgias sacrificiais que haviam elaborado para aqueles cultos e que muitos deles estavam ali em flagrante, né, oposição a Jeová. Então, vem aí como devemos reconhecer a Deus, né? Como devemos reconhecer a Deus. Se os irmãos estiverem escutando um som de fundo, me perdoem, um vizinho aqui está com o som, não sei se dá para chegar por aí. Se não der, amém. Então, o que acontece? Deus ali, então, se manifesta ao povo e ensina a seu povo quem ele é. Né? E ao transmitir essa mensagem ao seu mensageiro da época, que foi Moisés, Deuteronômio, nós encontramos, no capítulo 6, versículo 4, uma mensagem que é expressa, que é ensinada para todo aquele que se declara monoteísta. O que é monoteísta em contraste ao politeísmo e à idolatria dos povos que estavam ali circundando Israel, na época em que Israel foi para Canaã. O monoteísmo é a declaração de que existe o único Deus verdadeiro. E o politeísmo declara que existem vários deuses. Né? Existe uma discussão sobre renoteísmo, que a gente não vai entrar agora, mas, basicamente, o monoteísmo é isto, né? Crer no único Deus verdadeiro. Politeísmo, crer em vários deuses. Em Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, a mensagem de Deus para o povo é: ouve Israel, Yahvé nosso Deus, Yahvé é um. Algumas versões dizem: ouve Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é o único Senhor, né? Mas se a gente pegar ali ao pé da letra, vai dizer: Yahvé é um, ou o Senhor é um. Isso é muito significativo, porque para qualquer pessoa, a palavra um significa um. Um não significa dois, e nem significa três. Um significa um. Curiosamente, ao longo da história, depois mudaram um pouco esse conceito, a gente vai falar um pouco sobre isso mais à frente. Mas Deus foi considerado, se manifestou e se apresentou, e os seus mensageiros ensinaram ao povo que ele era um. Em Zacarias, no capítulo 14, versículo 9, a gente vai encontrar a seguinte expressão: E Yahvé, ou Jeová, será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um será Yahvé, ou Jeová, e um será o seu nome. Veja que coisa interessante. No tempo em que Deus estabeleceu o seu reinado sobre a terra, a identificação que se fará de Deus é que ele é um. Um no nome e um na individualidade, né? Um será Yahvé e um será o seu nome. E por que eu estou frisando esses versículos? Porque hoje, se nós formos verificar a crença muito popularizada no meio do cristianismo, é que Deus é um, mas também três. E a Bíblia se nega a dizer que Deus seja três. Em momento algum das escrituras canônicas, das escrituras que são consideradas legítimas, né, se afirma que Deus seja três. Sempre se afirma que é um. E nunca que haja três que são um. Né? Nem se diz que um seja três, nem que os três sejam um. Mas as pessoas aí construíram essa crença e afirmam que Deus
também é 3. Evidentemente, houve um desenvolvimento teológico que levou a isso. O que nós podemos questionar é, então, a legitimidade dessa conclusão que afirma diferente do que a Bíblia diz acerca de Deus. Né? Então, se nós pegarmos o testemunho do Novo Testamento acerca de Deus, nós vamos encontrar na Bíblia que Deus é um único indivíduo, não 3 indivíduos. A gente pode ler isso em Gálatas, no capítulo 3, e o versículo 20, que diz assim: ora, o medianeiro não é de um só, mas Deus é um. Esse versículo é tão esclarecedor, porque ele diz: o medianeiro não é de um só. Ou seja, aquele que intermedia, não intermedia de um só. Então, de um lado tem um monte de gente, né? Mas do outro lado tem um que ele diz: mas Deus é um. Então, nós temos de um lado, temos no meio, vamos assim dizer, um medianeiro, um grupo grande, ou de vários, ou no mínimo 2, de um lado, e Deus como sendo um. Então, esse contraste entre um grupo e um é muito importante para nós verificarmos o número em Deus, vamos assim dizer, né? Deus é quanto em número? A Bíblia diz 1. Ou seja, Deus não é 2. A Bíblia também não diz Deus é 3. A Bíblia diz sempre Deus é 1. Então, o que é que nós podemos concluir com essa afirmação bíblica? É que se alguém te afirma que Deus é 1 em 3, esse acréscimo, ao dizer que Deus é 3, ele não é bíblico. Ele é extra-bíblico. Então, a Bíblia me ensina não que Deus seja uma pluralidade, mas que Deus é um só. Tem um testemunho de Jesus Cristo e ele é muito forte e muito precioso para aqueles que acreditam no monoteísmo. E aqui eu vou chamar monoteísmo estrito, né? Porque até a palavra monoteísmo foi deturpada, né? Monos, um teísmo, né, de Deus. Então, significaria um Deus. E hoje o monoteísmo dizem que é um Deus, 3 em 1. Certamente, há uma deturpação do sentido de monoteísmo aí, né? Então, a gente tem que acrescentar uma palavra para designar melhor uma crença específica no Deus que seja um só. Então, algumas pessoas usam o termo monoteísmo estrito. E esse versículo que falei é João 17:3, né? Que Jesus, orando ao Pai, ele manifesta ser também monoteísta. E diz assim: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, como único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, aquele que tu enviastes. Ora, se Jesus fizesse uma composição de deidade com Deus, como alguns alegam, né? Ou fosse o mesmo, parece não haver sentido de ele usar essa expressão. A vida eterna é esta, né? Que te conheçam a ti quem? O Pai, único Deus verdadeiro. Então, para Jesus Cristo, relatado por ele mesmo e registrado por João o Evangelista, somente o Pai é Deus. E ele é Jesus Cristo. Como ele se identifica nessa relação com Deus? E a Jesus Cristo, aquele que tu enviaste. Então, o próprio Senhor Jesus Cristo se revela como um enviado de Deus e não como o próprio Deus que envia. Então, se nós entendermos esse versículo como uma dádiva de vida eterna, porque, inclusive, o versículo começa assim, né? E a vida eterna é esta. Veja a importância
em termos a real dimensão e o real entendimento de quem é Deus. Que te conheçam a ti por único Deus verdadeiro. Então, esta é a vida eterna. E Jesus Cristo é o enviado que veio anunciar o amor de Deus. Aí os evangelhos apresentam isso de forma muito maravilhosa. Como dissemos, as pessoas entendem a Deus hoje como mais de um. Isso é chamado de trindade. Aqueles que entendem a Deus como um único e um só, e este é o Pai, hoje são reconhecidos como unitaristas, né? E essa crença como unitarismo. É por isso que a igreja tem o nome de Igreja Cristã Bíblica Unitariana, né? Essa palavra unitariana exatamente significa dizer que Deus é o Pai e Deus é um só e não três, né? Em acordo com o que a Bíblia diz. Nós deixamos aí o desenvolvimento teológico que mudou essa verdade de lado e consideramos como um desvio, na verdade, né? Um desvio daquilo que a Bíblia ensina. Então, Deus não se manifesta como três pessoas. Isso é uma ilusão, na verdade. Veja o que a Bíblia diz em Marcos, no capítulo 12, e o versículo 32. Diz assim: E o escriba lhe disse: Muito bem, mestre, e com verdade disseste que há um só Deus e que não há outro além dele. Então, essa era a crença comum nos dias de Jesus, né? Deus é um só e não há outro além dele. Então, não existe várias pessoas que são Deus, ou várias pessoas que são o mesmo Deus. A Bíblia diz que Deus é um só. Esse um só, a gente viu ainda há pouco, em João 17:3, que esse um só é o Pai, né? É o único Deus verdadeiro. Efésios, no capítulo 4, e o versículo 6, diz o seguinte: Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, e por todos e em todos. Um só Deus e Pai de todos, né? Aí você vê o relato da Bíblia de Deus como Pai. E os escritores das epístolas sempre iniciam a graça do bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Louvado seja o Deus e Pai de nosso Senhor. Então, a gente vai encontrar todos os escritores do Novo Testamento fazendo essa distinção, né? Deus Pai de nosso Senhor. Então, sempre duas pessoas, uma é identificada como Deus, o Pai, e a outra não, né? Jesus, identificado como Senhor. Em 1 Timóteo, no capítulo 2 e o versículo 5, a gente vai encontrar: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Veja que clareza, irmãos e ouvintes, né? E todo mundo que eventualmente esteja escutando pelo Facebook, e que, se não escutarem neste momento da transmissão, certamente poderão escutar depois, né? O texto diz muito claramente: há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Então, nós temos um por quem se intercede e outro para quem a intercessão é dirigida, né? Então, Deus acima de todos, os homens ali como aqueles que necessitam da intercessão, e se apresenta o intercessor, que é o mediador, que é Jesus Cristo, homem. Então, a Bíblia, nesse arranjo, vamos assim dizer, divino, não é apresentado como o Deus a quem se intercede, né? Mas o Senhor ou o mediador por quem se chega a Deus. Em Judas, no capítulo 1 e o versículo 25, nós vamos ler também: ao único Deus, nosso Salvador, por Jesus Cristo, nosso Senhor,
glória, majestade, domínio e poder, antes de todos os séculos, e agora e para todos sempre. Amém. Mais uma vez, a Bíblia apresenta a distinção entre Deus e Jesus Cristo. Um é sempre chamado de Deus, a identidade é sempre Deus. E o outro é chamado de Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus. Então, de um modo geral, a Bíblia não apresenta Jesus Cristo como Deus. E aí, talvez, algumas pessoas digam, mas e João 1:1? Né? Muito bem. O que é que nós precisamos, então, fazer a distinção, se esta for a reivindicação? Dos sentidos da palavra de Deus. Porque a Bíblia, ela não se contradiz. Veja que Jesus diz em determinado momento, a ninguém chameis por Pai, porque um só é o vosso Pai que está nos céus. Ora, será que o meu pai eu não poderia chamar de pai? Não é? Será que você que é filho não pode chamar o seu pai de pai? Porque Jesus disse, a ninguém chameis por pai. Certamente, quando Jesus diz assim, porque um só é o vosso pai, a palavra pai se reveste, então, de um sentido superior e espiritual que não é alcançado pelos pais consanguíneos, os pais adotivos, aqueles que são por consideração. Né? Então, quando a Bíblia diz, a ninguém chameis por pai, não está proibindo que um filho chame ao seu genitor ou aquele que o cria de pai, mas não permitindo que se reconheça alguém ao nível de Deus como Deus é pai. Então, esta é a proibição do versículo. E o que é que isso nos ensina? Isso nos ensina que as palavras têm sentidos de aplicação. Então, a palavra pai, ela pode ser aplicada no sentido secundário, no sentido, vamos assim dizer, menor em relação a Deus, que é assim que seria aplicado aos pais humanos, e ela tem um sentido superlativo, um sentido de que se dirige à deidade, e neste sentido, somente um é o nosso Pai. Então, quando a Bíblia diz para nós há um só Deus, né? Mas a gente sabe que existem os falsos deuses por aí, né? As pessoas que são idolatradas são consideradas deuses para essas pessoas, mas para nós há um só Deus. Ou seja, no sentido em que Deus é Deus, só o Pai é. Tá certo? Então, se alguém, algum outro, for designado ou for nominado por Deus, ou com o título Deus, você precisa contextualizar para não ferir a própria palavra de Deus. Porque se a Bíblia diz que é um só Deus, o Pai, e você diz que outro também é Deus, você já está ferindo a palavra de Deus em benefício de uma crença pessoal. Então, nós precisamos ter a convicção, ter a certeza e ter a percepção dos usos dos vocábulos dentro da Bíblia. Então, quando alguém diz que outro foi chamado de Deus, a gente precisa contextualizar e entender os sentidos e não atribuir a mesma deidade. É nesse mesmo pensamento que o versículo se completa, né? Que diz que quem é tudo e para quem nós vivemos. Aí diz, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por ele. Aqueles que acreditam que Deus é mais de um, vai dizer, olha aí, Jesus é um só Senhor, então Deus não pode ser Senhor, porque a Bíblia diz que há um só Senhor. E aí voltamos novamente para aquela questão. A palavra Senhor tem que ser entendida também dentro dos seus sentidos. Ora, a própria Escritura mostra que naquela época havia servos, né? E os seus servos tinham seus senhores, né? Que o assenhoravam. Então, aquele cidadão que tinha um servo, para aquele servo ele era senhor. Mas era senhor no sentido menor, no sentido superlativo, no sentido mais cheio da palavra, Jesus Cristo é esse um só Senhor. Aí alguém pode dizer, mas por essa razão é que ele é Deus. E a Bíblia vai negar isso, porque Jesus é apresentado dentro da Bíblia como Senhor constituído. Se nós lermos Atos capítulo 2 e o versículo 36,
nós vamos encontrar a seguinte expressão: saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a este Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Lembra que a gente falou ainda há pouco dos sentidos de aplicação da palavra? Muito bem. Em que sentido Jesus é o nosso único Senhor, ou um só Senhor? No sentido em que ele foi constituído por Deus. Então, Jesus não é Senhor porque ele fosse o próprio Deus. Jesus é Senhor porque ele foi constituído por Deus para ser Senhor. Aí tem aquela expressão, né? Quem pode mais, pode menos. Então, se você pega dois adjetivos, ou dois substantivos, Deus e Senhor, qual desses dois tem mais peso? Né? Qual desses dois identifica a plenitude do poder? Certamente será Deus. Não é? Quem quer que seja Senhor, se tiver um Deus em cima dele, então este Senhor já é menor do que Deus. Né? E a Bíblia mostra que Jesus tem um Deus. Né? Então, nesse sentido, a gente sabe que Jesus não pode ser o próprio Deus. Então, meus amados, que nós possamos... É uma teologia, apesar de não ser nova, é diferente para os padrões atuais. Na verdade, se nós formos olhar para os outros ensinamentos, outros grupos ou livros, etc., nós vamos encontrar muitos dizendo que Deus é uma trindade e que Jesus Cristo é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Então, nem a Bíblia diz, e nem existe a palavra trindade na Bíblia, nem a Bíblia diz que Jesus é uma segunda pessoa da Trindade. A própria ideia de trindade, ela não existe na Bíblia, pelo menos nos escritos canônicos, né? Porque aí alguém vai pensar no versículo de 1 João 5,7, né? Que em algumas Bíblias tem falando ali, que dão a entender para eles que Deus é três, mas na verdade o versículo é espúrio, né? Quem pegar a Almeida Revista Corrigida e a Almeida Revista Atualizada vai ter uma surpresa, ou a nova versão atualizada de Almeida vai ter uma surpresa, porque não vai encontrar o texto como encontra na Almeida Corrigida, né? Mostrando que o versículo é disputado. Alguns vão acreditar que o versículo é canônico, mas a maioria dos estudiosos hoje já reconhece que não é canônico. Então, não existe o ensino do conceito trinitário na Bíblia. As pessoas pegam um ou outro versículo, como a gente falou aqui, né? Esse 1 Coríntios capítulo 8, versículo 6, vai dizer, olha, Jesus tem que ser Deus porque é o único Senhor, mas a Bíblia diz que ele foi Senhor constituído. Então, a ideia cai por terra, né? Cai por terra. Então, que nós possamos, amados, ouvintes, né? Tantos irmãos que já conhecem bastante, como muitos que poderão ouvir esta mensagem, que nós possamos aceitar a Deus, adorar a Deus, da forma que ele diz que é, e não da forma que muitas pessoas tentam deduzir que ele é. Então, qual a razão de a Bíblia não dizer que Deus é três, se ele fosse três? O Novo Testamento, porque talvez o pessoal dissesse, não, no Antigo Testamento era um momento de uma revelação mais velada, mas aí o Novo Testamento, que a Bíblia diz, a graça e a verdade vieram por Cristo. Por que não dizer explicitamente? Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Tanto que talvez não houvesse momento melhor do que 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 6. Na verdade, todavia, para nós, há um só Deus. Se a Trindade existe, há um só Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Se a Trindade não existe, para nós há um só Deus, o Pai. E é assim que está escrito, né? Então, que nós reflitamos nessa verdade eterna, que nós possamos aceitar a Bíblia, né? Não busque deturpar quando for estudar a Bíblia. Porque quando você diz
mais uma vez, batendo aí nesse versículo para esclarecimento, né, daquele que nos ouve. Quando alguém diz assim, não, mas Jesus Cristo tem que ser Deus porque ele é o único só Senhor, né? Ou ele é um só Senhor. Aí você fere a afirmação anterior, que diz um só Deus, o Pai. Você fere a afirmação de Jesus Cristo, né? Quando Jesus diz que a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o Pai, como o único Deus verdadeiro. Então, essa talvez não seja, e certamente não é, a melhor forma de leitura da Bíblia. Você ler a Bíblia tentando ou arrumando um argumento que vai desfazer afirmações claríssimas, né, que não dão margens à interpretação. Jesus declara, para nós é um só Deus, o Pai. Paulo declara, todavia, para nós há um só Deus, o Pai. Aí vem alguém e diz, não, é o Pai e o Filho. Né? Então, aí eu firo frontalmente, ao passo que, quando alguém diz, não, mas Jesus é Senhor também, nós temos a resposta bíblica. Jesus foi constituído Senhor, conforme Atos, versículo 2, versículo 36. Capítulo 2, versículo 36. Né? Então, a Bíblia fica muito mais fácil de ser compreendida se nós tirarmos esse arranjo trinitário. Fica muito mais objetiva. E a sua adoração, o seu reconhecimento de quem é Deus, fica plenamente bíblico, sem construções teológicas que levaram, olha, centenas de anos para serem implementadas no seio religioso. Disputas teológicas, mortes, decretos imperiais, tudo isso precisou acontecer para que hoje, majoritariamente, as pessoas nem sabem, né, dessa história, mas se forem estudar, vão encontrar que a doutrina trinitária ela se impôs através da força, através do punho, através da caneta, da pena, vamos assim dizer, né? E aí terminou se popularizando, se proliferou de uma forma tal que as pessoas pensam que sempre foi assim, quando, na verdade, não foi assim. Né? Os próprios escritos do Novo Testamento são um retrato disto, ao negar dizer que Deus seja três, quando essa expressão é tão fácil na boca de muitos ensinadores. Então, queridos, que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Nós temos que entender que somente o Pai é Deus de eternidade a eternidade, como está escrito no Salmo 90, e o versículo 2. Né? Somente Ele é de eternidade a eternidade. Enquanto Jesus foi constituído Senhor, foi constituído Salvador, né? Deus, com a sua destra, levou a príncipe Salvador. Então, Jesus é o nosso mediador constituído. E o Deus Pai é nosso Deus de eternidade a eternidade. Que o Senhor, Deus Todo-Poderoso, através de Jesus Cristo, seu Filho, continue abençoando a todos os meus irmãos, a todos os ouvintes, que nós possamos dar crédito e perceber que a Bíblia ela foi escrita para pessoas de coração simples, pessoas de coração dispostos a ouvir os ensinamentos, né, de nosso Senhor Jesus Cristo, a simplicidade do Evangelho. É por isso que Jesus Cristo disse em determinado momento que graças te dou ao Pai, porque ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos e revelaste aos pequeninos. Então, que nós sejamos simples de coração para aceitar a verdade de Deus. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém. Aproveitando, já que nós estamos online, eu gostaria de convidar as pessoas que nos escutam, os da igreja já sabem, né? Mas as pessoas que nos escutam pelo Facebook, que visitem o site da Igreja Cristã Bíblica Unitariana. Você acessa o seu navegador e lá no navegador você vai digitar Igreja Cristã sem o acento tio.com. Então lá no site você vai encontrar os dias de culto discriminados lá para participação online. Lá existe o link, existe a senha de acesso em que você poderá participar nos dias de culto da igreja, tá? Nós temos a escola bíblica pela manhã, de 9h30 até as 10h30,
das 10h30 até as 11 horas, mais ou menos, o momento de louvor, e de 11 até as 11h30, o momento de pregação. Então, você poderá assistir e participar dos cultos. No domingo, às 19 horas, você pode acessar pelo mesmo link e participar dos cultos online da igreja. E na quarta-feira, que é um culto de oportunidades, o domingo, né? E na quarta-feira nós temos o culto de oração, né? Então, se você deseja visitar e não tem condições de ir fisicamente ao templo, você pode participar, então, online. Desde já, você está convidado a fazer parte, né? A se reunir conosco e louvar e adorar ao único Deus verdadeiro, o Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito obrigado.